e a maldição de João se torna realidade. Versículo 28, governava hebraico Iazar. Nanebe era príncipe de, confira o comentário de 8:22, a Abetrais era comandante em Israel. Versículo 23, Deus enviou um espírito maligno. A experiência de Saul em 1 Samuel 16:14. A Bíblia nunca visualiza o mundo dos espíritos em termos dualistas. Deus governa sobre todos. Bons e maus, o Espírito criou a discórdia entre os novos aliados. Versículo 26, enviaram homens para o alto das colinas para emboscarem. A emboscada tinha o alvo de pegar Abimeleque. Ele não apareceu e a vontade deles resultou em ataques indiscriminados a viajantes, e isso espalhou a notícia. Versículo 26, cujos cidadãos confiavam nele, no hebraico Ibterru, um termo com possíveis implicações pactuais. Transferiram a sua lealdade, versículo 27. Foram ao campo. Essa festa da colheita pagã está em forte contraste com a festa das cabanas de Israel, com a sua marca de gratidão e de preocupação pelos necessitados. Deuteronômio 16:13. Versículo 28. Sirvam aos homens de Amor, o pai de Siquém. Essa frase está sozinha como um imperativo no hebraico. Não há evidência a favor da BJ para a sugestão de que a família de Gideão serviu a Amor. O apelo é para que sirvam a linhagem natural, representada por Gaal, em contraste com o meio estrangeiro. Por que servir a Abimeleque? Versículo 29. E lhe dirá, seguindo a Septuaginta, o hebraico, e ele disse, é improvável. Mobilize o seu exército, junte a seus homens, Nanebe é preferível. Versículo 31, estão agitando contra, no hebraico sarim, é melhor entendido como atiçando. Versículo 35, estava à porta da cidade na época da destruição de Siquém, de 1200 a 1150 a.C. Somente o portão oriental estava em uso. Galo devia estar olhando para o lado oposto às montanhas. Versículo 37. Parte central do território. Nebe da Cordilheira Central, literalmente umbigo. Confira BJ do umbigo da terra. A AB apoia o Monte Gerizim, o monte ao sul da cidade, um proeminente ponto de referência. O encontro do Gerizim hoje é irregular, rochosa e arborizada, fornecendo uma explicação plausível para o ardil da sombra de Zebul, companhia, carvalho dos adivinhadores. Dificilmente o carvalho do versículo 6, que ficava dentro da cidade, essa quarta coluna aparentemente tinha cruzado o Gerizim em direção à atual Nábulos e estava descendo a passagem vindo do oeste. Versículo 41, em Arumá, provavelmente Jebel El Urma, uma montanha do outro lado do vale a leste. Versículo 42. No dia seguinte, não sabemos se Abimeleque estava ciente da pacificação
da cidade empreendida por Zebulo, ou se o ataque adicional era puramente punitivo. Com sua resposta mesquinha, Abimeleque perdeu a oportunidade de reconquistar a influência sobre a sua cidade principal. Versículo 44. Avançaram até a porta da cidade. Dessa vez, o objetivo do ataque era controlar a entrada da cidade. Versículo 45. Destruiu a cidade. Estudos recentes estabelecem a data do início à metade do século XII a.C. A cidade não foi reconstruída até os dias de Jeroboão I, 1 Reis 12:25, e espalhou sal sobre ela para produzir infertilidade. Isso possivelmente era um ritual. Versículo 46. Torre de Siquém, castelo, na Nebe, ver comentário anterior. Versículo 48. Monte Zalmon, opiniões recentes, apoiam o Monte Ebal. R.J. Tornai, RB 66, de 1959, página 358 a 68, e AB, página 181. Tounax contrasta o discurso de Jotão no Monte Gerizim, o Monte da Bênção, com o ato final de Abimeleque no Ebal, o Monte da Maldição. Versículo 50. Tebes. Antigamente se acreditava que era a atual Tubas, mas agora é o Fará, a 10 quilômetros a nordeste de Siquém, Lobe, página 242 a 243, uma fortaleza cananeia da Idade do Bronze Tardio naquela região. Versículos 53, versículo 53. Uma pedra de moinho, uma pedra enorme levada para o telhado com esse propósito. Versículo 55. Quando os israelitas viram, voltaram para casa. Todo o incidente não deixou organização nem movimento. Como muitas vezes acontece na história, a morte de um homem-chave sinaliza a morte de sua causa. Embora chamados de israelitas, o grupo deve ter representado a população mista de cananeus, amorreus e israelitas das colinas do norte. Letra B. Tolá e Jair, 10 do 1 ao 5. Via a introdução 3A, visto que Sangar não se enquadra em descrição alguma. Tolá e Jair se tornam os primeiros dois juízes menores que encontramos. Talvez seja significativo que se encaixem na parte decadente do período, possivelmente por meio de uma função administrativa ou legislativa. Garantiram o pouco de estabilidade que o período podia oferecer. De cada juiz é dito que ele julgou Israel, mas somente de Tolá há registro de que libertou Lerozia, o povo. O comentário introdutório 10.1 deixa muito claro que a libertação era necessária após o triste colapso da influência de Gideão e Abimeleque. A origem de Tolá e Sacar, a sua esfera de atividade, Efraim, uniram a região geográfica afetada pelas duas tribos. Gênesis 46, 13. Números 26 e 23. 1 Crônicas 7:1 confirmam a ligação de Tolá com Issacar. Jair, embora fosse de Manassés, Números 32:41,
agiu em Gileade ou em Manassés Oriental. A estranha observação que comenta a sua prole, suas cidades e jumentos contém um sutil jogo de palavras. Para jumentos é usada a palavra incomum a e arim, cidades. Arim, embora o Talmud confunda os dois. O seu lugar de sepultamento é registrado de maneira típica. Pode ser a atual Camun, a 3 quilômetros a oeste de Irbide, na Jordânia. Letra C. Jefté, zelo mal direcionado, 10.6 e 12.7. Juízes 10, do 6 ao 16, representa a fórmula da introdução padrão de uma nova seção. Os Baalins e as Azerás são considerados parte dos deuses dos 7 povos. Juízes 3:5 e comentário. Os opressores desta nova era, versículo 7, são os filisteus e os amonitas. Os primeiros aparecem mais tarde no texto do ciclo de Sansão. Juízes 11:8 prepara o cenário para a ação libertadora de Jefté, um fio retomado novamente no versículo 17. Juízes 10, do 10 ao 16, é semelhante a observações editoriais anteriores, mas com um elemento novo. Depois de todos os atos libertadores passados, começando com o Êxodo, versículo 11, Deus decidiu não intervir mais. Versículo 13, o drama aumenta sua intensidade com a pergunta sempre repetida: acaso Deus rejeitou o seu povo? Romanos 11:1. Como sempre, e nós leitores já sabemos qual deve ser a resposta. A resposta é: de maneira nenhuma. A miséria de Israel sempre vai comover o coração de Deus. E o versículo 16 nos mostra que ele não pode mais suportar o sofrimento de Israel. O palco está preparado para o surgimento de outro libertador e ele não vai demorar. Juízes 11, do 1 ao 3. É uma retrospectiva introduzindo um herói pouco promissor. Filho de uma prostituta, deserdado pela sua família, Jefté, ainda assim, era homem de posição. No hebraico, versículo 1, Gibor Ail, comentário de 6:12. O seu banditismo na terra de Jobe deve ter mostrado a sua liderança e carisma. Os versículos 4-11 descrevem o herói sendo trazido de volta de forma triunfal. A proposta inicial é feita, o herói faz objeções e demora a responder, e a persuasão provavelmente fica mais atraente na segunda vez. Confira comandante-chefe, comentário do versículo 6, com garantias adequadas em mãos. O herói e os solicitantes vão a Javé para conseguir a ratificação da escolha. O Senhor é invocado como testemunha da aliança e as palavras são depositadas, orando ou de forma escrita, no santuário de Javé em Mispá. O processo reflete uma mudança sutil no padrão de libertação. No caso de Otoniel, Eude, Débora e Gideão, o movimento inicial parece ter vindo do Senhor. Aqui uma escolha humana é simplesmente ratificada. Embora à luz de 11:29 não tenhamos dúvidas de que era a vontade do Senhor. O item seguinte é confrontar o inimigo. Juízes 11, do 12 ao 28. Mostra por meio de um argumento ampliado, com base num precedente histórico, que Jefté, embora um bandido simples e rude,
também estava capacitado para enfrentar o seu oponente com todas as ferramentas da lógica e da persuasão. Confira a eloquência de heróis na Ilíada e na Odisseia, também a de Davi, 1 Samuel 16:18. O argumento de Jefté apela para a questão de quem foi dono da terra e quando. Na época em que Israel entrou na Transjordânia, o vale do Arnon formava a fronteira entre entre Moabe, e seu vizinho, o reino amorreu de Seom, Números 21:13. Israel pediu passagem livre a Seom, Números 21:21-22. E a recusa dele conduziu à guerra e à ocupação do território de Seom a partir de Arnon para o norte, Números 21:32-35. A essa altura, a terra já havia sido habitada pelas tribos de Israel por muito tempo, 300 anos, versículos 26, sem que houvesse tentativa de Moabe, muito menos de Amon, de recuperá-la. Depois de invocar os deuses dos dois grupos como testemunhas acerca de Camus, ver comentário do versículo 24, Jefté reconhece que Javé deve ser o árbitro final. Versículo 27. A sua decisão é clara, somente à luz da batalha que se seguiu. O argumento colocado em linguagem jurídica é uma obra de arte, mas como em muitos casos desde então, a razão não prevaleceu, a narrativa prossegue rapidamente e os eventos são tratados com extrema brevidade. Juízes 11:29-33 fala da confirmação do carisma de Jefté, a revista que fez das tropas seu voto apressado e a derrota completa dos amonitas. A vitória é definitiva e o crédito é dado ao Senhor, mas o interesse da narrativa se volta agora para o voto. Um ato de devoção mal concebido, embora bem intencionado. A primeira criatura, Neb, é preferível àquele que, BJNVI, que estiver saindo da porta da minha casa, eu oferecerei em holocausto. A piedade do herói é maior do que a sua sabedoria. Juízes 11:34-40 conduz a história à sua conclusão patética. A sua filha única, ela mesma um modelo de submissão piedosa, confirma o voto dele, lamenta o seu destino iminente e se torna objeto de comemoração em uma festa permanente. A história é contada de forma carinhosa, com destaque para as emoções das duas partes, assumindo o lugar de detalhes repulsivos do sacrifício. Representa uma das expressões mais belas da tragédia em toda a Bíblia. Finalmente, o ciclo de Jefté chega ao final com um evento que lembra a disputa de Gideão com os efraimitas. 8:1-3. Tanto a ira dos efraimitas quanto a reação de Jefté mostra muito menos constrangimento do que no episódio anterior. A luta mortal que segue, 12:1-6, dizimou Efraim e sem dúvida limitou fortemente qualquer influência que a administração de Jefté pudesse ter tido fora de Gileade. O ciclo se fecha, 12:7, com a fórmula padrão dessa segunda parte de Juízes. 10:9 atravessaram o Jordão, provavelmente não mais do que uma incursão ocasional de pilhagem. Nem Judá nem Benjamim figuram na batalha, enquanto Efraim parece ter sido objeto de apelos inúteis por ajuda. Versículo 10, Baalins, um termo geral. Confira o comentário de 2:11. Versículo 11, egípcios
libertações históricas podem ser equiparadas a essa lista somente com alguma dificuldade. Egípcios é uma referência ao êxodo, amorreus, a Sião e Og. Números 21, 35. Filisteus, possivelmente a vitória de Sangar, Juízes 3:31, e Amalequitas, versículo 12, a campanha de Gideão, Juízes 6:3. Amonitas e Sidônios talvez tenha feito parte da opressão moabita, e Cananeia, 1 Crônicas 1:13, Juízes 4:5. Os maonitas nesse contexto são desconhecidos. A BJ segue a Septuaginta ao trazer Midianitas. Versículo 17, Gileade, as terras da região central da Transjordânia, confira 11.1. Mispá significa torre de vigia, um nome comum, mas Mispá em Gileade ainda não foi identificada. Versículo 18. Quem iniciar o ataque, confira 1, chefe, ver comentário de 11.6. 11.1, guerreiro valente, ver comentários anteriores. A tradução cavaleiro, AB, é adequada, embora anacrônica. Seu pai chamava-se Gileade. Muitos consideram esse um patronímico de um clã e não um relacionamento individual pai-filho. 1 Crônicas 7, do 14 ao 17. Versículo 3. Tobi, mencionado em associação com Maaca em 2 Samuel 10, 6 a 8, uma cidade ou um distrito, sítio, confira a fuga inicial de Davi para os filisteus, onde agiu como líder de um bando de mercenários. Versículo 5, líderes, referência aos líderes civis ou de tribo dos israelitas. Comentário de 9.2, versículo 6, comandante, Hebreus Casim, compare com Rous, Ara e NTLH, chefe, na RC, cabeça, e chefe no versículo 8, Aneb, sugere que o segundo título dado continha uma função mais permanente e judicial do que o primeiro. Versículo 10, o Senhor é nossa testemunha. Alianças antigas eram testemunhas. Alianças antigas eram testemunhas por divindades. Literalmente aqui, Javé será o que houve. Versículo 11,